Seu José Rufino, quantos cangaceiros o senhor matou? Eu matei uma porção deles. Assisti na morte uma porção deles. Agora não sei assim o tanto. Foi mais ou menos quanto? Perto de uns 20 ou quê? Assisti na morte deles. A figura do cangaceiro é bastante famosa no Brasil. Mas quem você talvez não conheça é Zé Rufino, que recebeu a alcunha de caçador de cangaceiros. Mesmo recentemente tendo recebido um busto em sua homenagem pela Câmara Municipal de Jeremoabo, sua cidade, ainda assim poucos o conhecem. Ele que se recusou 2 vezes a entrar para o bando de Lampião, quando ainda era apenas um jovem músico. Também foi o responsável por matar o último dos cangaceiros, o Diabo Loiro. A história dele começa de maneira bem simples, quando José Osório de Farias era apenas um jovem que andava por Pernambuco com sua sanfona debaixo do braço. Não demorou muito para ele ser apelidado de Zé Rufino por causa de sua mãe Maria Rufina. Bem longe de ter qualquer intenção de se envolver com guerras e mortes, ele sonhava apenas em ser um músico e se apresentava por toda a região. Foi durante essas apresentações que ele conheceu Lampião, o mais temível dos cangaceiros. Você provavelmente já deve conhecê-los por aulas, filmes e livros. Mas os cangaceiros eram um grupo de homens e mulheres armados que viviam pelo sertão do Nordeste. Eles andavam em vários bandos, atravessando pequenas cidades, fazendas e povoados por todo o sertão nordestino. Eram foras da lei, assaltando, sequestrando e às vezes deixando um grande rastro de morte por onde quer que fossem. Contudo, eles também tinham códigos morais próprios, fazendo alianças com coronéis e, em alguns casos, até mesmo ajudando populações pobres, o que fez com que se tornassem até mesmo figuras heróicas em algumas regiões. Justamente por isso, eles são figuras tão controversas na história do Brasil. E também por isso, todo mundo sempre soube que não era bom mexer com eles. Muito menos com Lampião, seu líder mais famoso e perigoso. Lampião se juntou ao cangaço em 1916. E com o tempo, construiu o maior grupo de cangaceiros da história do sertão. E onde entra Zé Rufino nessa história? A história dos dois se cruza quase que por acaso, ou talvez por puro destino. A primeira vez que se encontraram foi no município de Salgueiro. Na ocasião, Zé Rufino estava tocando a sua sanfona em uma festa de casamento, na qual Lampião estava entre os convidados. Lampião se impressionou tanto com aquele sanfoneiro que não perdeu tempo para convidá-lo a entrar em seu bando. E, bem, como você poderia negar um pedido direto do maior cangaceiro do Nordeste? Acontece que Zé Rufino conseguiu se livrar com uma meia-verdade. Ele disse que não estava em condições de se juntar ao bando, pois sua mãe era uma senhora já idosa que dependia de cuidados constantes dele. E, além disso, ele próprio também nunca foi chegado em armas. Lampião aceitou as desculpas e concordou em deixar o sanfoneiro em paz, até que eles se encontraram novamente. O segundo encontro dos dois também foi por puro acaso, e novamente Lampião fez o convite para que Zé Rufino se juntasse a ele. Novamente, Zé Rufino conseguiu usar como pretexto a saúde de sua mãe. Mas ele sabia que não poderia ficar fugindo para sempre, pois já estava começando a incomodar Lampião, que não estava muito acostumado a ser contrariado. Depois disso, eles ainda voltariam a se encontrar uma terceira vez no futuro, mas agora cada um de um lado diferente do campo de batalha, como veremos mais para frente. Sabendo que não podia mais continuar pela região como um simples sanfoneiro e também se recusando a entrar para o bando de cangaceiros, Zé Rufino tomou uma atitude drástica. Ele acabou retornando para a Bahia e entrando para a polícia militar. E seu destino agora seria perseguir cangaceiros. E podemos dizer, ele se tornou muito bom nisso. Essa foi uma mudança drástica na vida de Zé Rufino.
pois, como ele mesmo já disse em entrevistas, durante toda a sua juventude, ele cresceu sem nenhuma simpatia pela polícia. Ele chegou a falar que já viu por diversas vezes policiais cometendo violência contra civis e, por isso mesmo, nunca gostou deles, achando que não eram muito diferentes dos cangaceiros e bandidos do sertão. Contudo, com o passar do tempo e quando pesou de fato a escolha entre a polícia e os cangaceiros, tendo visto de perto a atuação destes dois mundos, ele acabou fazendo a sua escolha. Não demorou muito para que ele começasse a subir patentes, se tornando coronel da Polícia Militar da Bahia. A estimativa é que ele e seu grupo tenham matado mais de 20 cangaceiros. E não apenas isso. O que chamava bastante atenção era a maneira violenta como eles faziam isso. Eles costumavam decapitar todos os cangaceiros sempre que tinham algum confronto. O jovem sanfoneiro, que não gostava de violência, acabou virando então um dos mais brutais caçadores de cangaceiros. Quando ainda jovem, o cineasta brasileiro Glauber Rocha chegou a fazer uma entrevista com o próprio Zé Rufino, que topou falar abertamente sobre o seu passado, principalmente sobre sua luta contra os cangaceiros. Nessa entrevista, Zé Rufino disse que cortava a cabeça, botava num saco e trazia nas costas para Jeremoabo. É por causa disso que ele ganhou a fama de caçador de cangaceiros e passou a ser temido por eles. Até mesmo no campo de batalha, ele e seus soldados eram implacáveis. Algo que ele fazia questão era de que seus soldados